Espiritismo faz 25 anos, não, 25 não, mais, eu estou com 63, desde os 25 que eu xereto Espiritismo e aquela história do amor, eu falei pelo amor, porque achava, como é que é esse negócio? E me interessava pela curiosidade, né? Então, aí, meio que isso, eu lancei já a Morte na Visão do Espiritismo, a Vida na Visão do Espiritismo, um anterior que chamava só Espiritismo e agora o que vocês viram que é a Essência do Espiritismo. Né? E esse livro, acabei passando só agora para você as perguntas lá, porque eu esqueci. Pronto, é que a Débora que abriu, a gente abre as duas, mas ela... Mas nada demais, é o que vocês viram lá, tal, é mais uma... Acho que a gente começa a falar do livro e tal. Eu acho que podemos começar a falar da sua visão do Espiritismo. Joia. Né? E aí a gente entra no livro. Ótimo. Tá? E o grande lance do livro é tentar trazer uma visão mais filosófica que religiosa, né? Em que sentido? Menos dogmática, menos punitiva, menos pesada. Suicídio é uma coisa muito pesada. Imagina a família onde houve o suicídio, que dor que é. Tá lá no Vale dos Suicidas. Que Deus é esse, né? Então, essas coisas que o livro tenta trazer um pouco de tranquilidade em cima disso. Principalmente se a gente acredita que é o Consolador prometido, ele vem para consolar, né? E não para trazer mais angústia. E não é um espírito imortal? Não vai ter mais chance? O abortado não vai nascer de novo? O que suicidou-se? Não? Então, assim, tem umas coisas que você fala, pô, calma, vamos pegar um pouco mais leve, né? A bem de todo mundo. É um pouco isso. Legal. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Hoje temos um tema que nós estamos adorando. O nosso aquecimento aqui já foi muito legal. Mega animado, pessoal. Mas antes da gente apresentar nosso convidado, temos nossos recadinhos de sempre, né, Rê? Isso, pessoal. Então, bom, se você está chegando agora, a gente queria te agradecer, né? Dizer que a gente já está há 2 anos, né, com Mulheres de Alma. Então, vai voltando lá para você conhecer um pouquinho do nosso conteúdo. Mas, assim, aproveita agora, vai lá, se inscreva. A gente sabe que o algoritmo muitas vezes ele não entrega, né? Então se inscreve no canal, põe um coraçãozinho, ou pode xingar a gente também que não tem. É isso aí. Mas é muito importante que você, né, mostre pro YouTube que você gosta do nosso conteúdo. Exatamente. Né? Se você veio pelos cortes, exatamente, já se inscreve e manda, gente. Olha, esse episódio você pode colocar naquele grupo da família que tem aquela pessoa de diversas denominações aí, o grupo das mães da escola. Tem muita coisa legal para vocês. E vamos aproveitar também para começar a nossa semana já com o pé direito, chamar o nosso querido Paulo Amaro com seu recadinho da semana. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento Sementes de Otimismo. Às vezes, somos confrontados com desafios inesperados, que desafiam a confiança que temos em nós mesmos. Mas eles também são verdadeiras oportunidades de mostrarmos o nosso profissionalismo, de provarmos que a dedicação acaba sempre por compensar. Nunca duvide do seu valor, das suas características únicas, reconhecidas por todos que estão à sua volta. Persista naquilo que acredita, e suas obras, mais tarde ou mais cedo, falarão bem mais alto. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Gente, um beijo. fez fez uma homenagem tão linda no nosso episódio de 2 anos. Se você não assistiu, gente, tá sensacional, olha, com o Lele e o André. Isso aí. É um presentão para nós, né? Foi sim. E vamos apresentar agora o nosso convidado, Alexandre Caldini. Seja bem-vindo. Você é escritor espírita, estudioso espírita, né? Para falar só dessa parte de espiritualidade, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Débora. Muito obrigado, Renata. Prazer estar com vocês aqui. Parabéns pelos 2 anos, né? Eu também não sabia que vocês tinham feito 2 anos. Que legal. 2 anos de podcast. Bom, passa muito rápido, mas, nossa, muito rico. E receber pessoas como você, te agradecer demais por você ter aceitado prontamente o nosso convite aí. Honrado. Você sabe, você falou passa rápido. Esta manhã, tomando café, eu falava com minha esposa, não, foi ontem à noite, como passa rápido a tal da encarnação, né, cara? É um minutinho, é um minutinho. Então tem que aproveitar mesmo. Que bom que vocês estão aproveitando, fazendo uma coisa relevante, entre outras, imagino. Porque é isso, é assim, ó, amanhã cedo acabou, né? Tem outra, mas vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar aqui, né? Essa, né? Porque é muito bom a gente poder... E a gente, né? Eu acho que você, como a gente também, atravessou muita coisa, né? Desde o analógico lá, né? Então, enfim, acho que muita coisa
que dá para falar. Mas acho que é legal começar um pouquinho falando de você, né? Pode falar um pouquinho do que você já fez, não também só do espiritismo, mas de outras coisas, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais. Legal. Eu sou Alexandre Caldini, tenho 63 anos, sou de Sorocaba, em São Paulo. Sou o 5º filho de um advogado e uma professora, né? Tive a felicidade de ter uma vida de uma família muito interessante, né? Aberta, simpática. Acho que isso ajudou também nessa visão do espiritismo. Meu pai é católico, mas é relativamente aberto, assim. Minha mãe, tudo era mente. Então, que legal, à frente do tempo. Isso acaba, e também católica, mas muito mais as coisas são explicadas pela mente e tal. Isso acaba dando um pouco de abertura em casa para a gente xeretar as coisas e tal. Eu sou o 5º, tenho 3 irmãs mais velhas e um irmão. E se juntar cunhados, cunhadas, sobrinhos, tem quase tudo em casa. Tem judeu, ateu, espírita, católico, umbandista. Acho que faltou só muçulmano, né? Então, é legal ver isso no Brasil, né? A diversidade na própria família, né? E ainda que pensemos diferente em alguns aspectos, né? Por exemplo, Jesus para mim não é Deus, para minha irmã católica é super Deus, né? E mesmo assim a gente se conversa, entende, se dá super bem. Então, isso acho que é tão importante do Brasil. Falando da minha vida, aos 18 vim para São Paulo para fazer PUC, fiz administração na PUC aqui em São Paulo. E aí comecei uma carreira em negócios, né? Trabalhei em várias empresas, Dupont, Rio Blind, Diageo. E metade da carreira para frente foi na área de comunicação, na Editora Abril e no Valor Econômico. E eu presidi essas 2 empresas no finalzinho da carreira. Faz 10 anos eu parei de trabalhar para poder só me dedicar ao espiritismo, que é uma coisa que eu gostava desde sempre, desde os 25 anos. E como é que eu cheguei ao espiritismo? Isso que a gente queria saber. Por curiosidade. A minha irmã já era espírita, minha avó, na verdade, foi espírita também, a avó materna. Aliás, um parênteses curioso, ela tinha medo do espírito. Então, e ela queria saber como é que é esse negócio. Daí, lá em Sorocaba, um dia, ela e meu avô passando em frente ao centro espírita, ela abriu a porta, enfiou meu avô dentro e fechou a porta, para ver como é que é esse negócio aí. Né? E aí eles foram espíritas um tempo e tal. Mas fui para conhecer um pouco e achei que o espiritismo entregava respostas bastante razoáveis, bastante lógicas, não dogmáticas, em várias questões da vida. Né? E isso me interessou. E aí comecei a frequentar um núcleo pequenininho aqui em Pinheiros, em São Paulo, comecei a dar palestra, depois escrevi um livro que abriu, convidou para escrever um livro sobre espiritismo, escrevi um livrinho naquela coleção da Super Interessante, como se fosse... Que legal! Como fosse aquela Primeiros Passos antiga, lembra? Então, o que é isso, o que é aquilo, tinha o que é espiritismo, fui eu que escrevi. E aí esse livro esgotou, depois de alguns anos, uma jornalista que tinha uma editora pediu para publicar novamente o livro, eu refiz um pouco o livro, publicamos, daí eu estava escrevendo A Morte, que acho que nós vamos conversar hoje, ela publicou A Morte, depois publiquei A Vida, agora A Essência. E aí foi indo assim, tem sido muito gostoso, para mim tem sido um prazer. E foi legal na carreira, sempre falei que era espírita, e curiosamente, hoje é menos, mas no passado você é espírita, mas você usa terno, gravata, você fala inglês, você é espírita, né? Então tinha uma coisa assim, um preconceito com relação ao espiritismo, que acho que hoje está menor, mas... antes ninguém falava que era espírita, a pessoa falava assim, eu sou católico. Sou cristão. Sou cristão, né? Então, ninguém saía do armário na questão de espiritismo. E tem diretores, tem presidentes de empresas espíritas que não falam, o que eu acho uma pena. É uma pena, né? Porque eu acho que seria interessante você ver que está presente também, né? Num nível até cultural mais destacado, vamos dizer assim. Exato. Então, meio que foi esse o caminho. Eu sou casado, tenho quase 40 anos, tenho um filho de 30 que mora no exterior. E essa é a vida, está sendo bem gostoso, está sendo boa essa encarnação aí. Ai, que bom, gente, olha só, hein? E você sente, Alexandre, que pós-pandemia, toda essa questão do digital, né, permitiu também que você pudesse levar o que você acredita para mais pessoas, sair um pouquinho daquilo que a gente estava falando, daquela microbolinha que a gente fica para outras pessoas? Muito, muito, Débora. Tem várias vantagens, né? Depois, na pandemia a gente começou a fazer, como todo mundo, os centros começaram a fazer online. Né? E para mim, que dou palestra, é muito bom, porque eu estou em casa, ponho uma camisa, dou palestra, tiro, põe pijama e vou jantar. Você pode... O Jornal Nacional. Então é muito prático, muito gostoso. E, sinceramente, não me faz falta estar dando palestra. Por outro lado, o centro, sobretudo agora, nesse ano de 2025, já vai bater 40 palestras, das quais a maioria foi presencial. Então, acho que está tendo retorno para os centros. Eles argumentam, eu acho que tem razão, que as pessoas querem estar próximas, querem fazer parte de alguma coisa, querem sentir ali o tal do passe, que importa também e tal, né? Mas o online, além da vantagem pessoal de não ter que se deslocar tanto, que envolve segurança, custo e tudo mais...
você acaba atingindo um público que não atingiria sem. Então, essa nossa fala aqui, talvez daqui a 17 anos, alguém em Osaka, no Japão, esteja assistindo, não é? E acontece, às vezes gente de fora. E uma amiga, outro dia, espírita, a longa data, e os irmãos não são, e são meio contrários do espiritismo, ela me convidou para uma fala online, ela falou, sabe que interessante? Meus irmãos da Bahia assistiram. E sabe por que eles assistiram? Porque ninguém viu, eles estavam lá quietinhos na casa deles, ninguém soube que eles assistiram. Então, é uma coisa da vergonha. Eu não vou entrar nesse negócio de centro espírita, sei lá o que acontece lá dentro, né? E quando você está na sua casa, está seguro para assistir. Então, permite pessoas que não iriam a ter acesso a essa informação. Outra coisa, vários lugares no país não tem centro espírita. Cidades muito pequenas no interior não tem. Então, você chega com a informação sem que haja um local para aquilo. E a terceira coisa que eu diria é uma informação, é um espiritismo... com uma pegada diferente, né? Talvez no interiorzão aí você tenha muito espiritismo bastante tradicional, religioso, maniqueísta, punitivo e tal. E às vezes você chega com uma informação um pouco diferente e fala, peraí, mas isso também é espiritismo, né? Então ajuda, acho, no esclarecimento da gente. Aceitando ou não o que está sendo dito, pelo menos é um olhar um pouco diferente. Então acho que tem muita vantagem nessa coisa digital. Né? A gente lá no centro faz esse híbrido, né? Então, por exemplo, pessoas que iam ao Bênção, chama Bênção de Paz, iam ao Bênção e na pandemia foram morar na praia, que foi um movimento que bastante gente fez. Continuam acompanhando à distância, mas tem lá todas as semanas a palestra. No Núcleo 22, que é onde eu frequento, hoje tem muito pouca presencial, mas os cursos online estão bem frequentados por gente de fora de São Paulo, inclusive, bastante gente de fora de São Paulo. Então tem essas vantagens. Eu acho que os dois modelos. O deslocamento também é muito complicado. Numa cidade como São Paulo, ou Recife, ou Belo Horizonte, ou Porto Alegre, ou Curitiba, tá péssimo o trânsito toda parte, né? Exatamente. Então, até, por exemplo, terapia, eu faço online. Muita gente. Eu sou nutricionista, atendo online. Por que essa questão da espiritualidade não poderia ter essa modalidade também, né? Amigos meus que são psicólogos atendendo em Lisboa, gente no Brasil. E tá tudo certo, né? Exatamente. Acho que essa é outra questão interessante. Eu ouço muita gente, não só espírita, falando, porque essa nossa nova geração, porque eles só querem saber... Você calma com esse argumento, né? A nova geração é uma nova geração, assim como nós fomos nova geração há 40, 50, 60 anos, tá certo? Tem a impressão que nossos pais, nossos avós falam, essas meninas, que horror. Tá tudo perdido. Tudo perdido. Não, cada momento é um momento, entendeu? Então, adianta você falando, porque é bom quando jogava bola na rua. Era outro momento, hoje é outra coisa. E está tudo certo, cada geração tem a sua característica. Agora, você pode falar isso é um horror e ficar criticando, ou você pode falar, bom, essa é a situação, como é que eu ajo dentro dessa situação? Né? E acolher aquilo lá e agir ali na medida que você consegue. Porque aquela coisa que quer a gente queira, quer não queira, vai acontecer, é um movimento imparável. Isso. É o que a gente fala de várias questões. Eu estava falando com o meu primo do Rio, a gente falando do comércio... compra pela internet, é uma coisa que não tem mais volta, né? Então, ou você entra na onda, ou você vai morrer afogado. Eu falei para vocês, trabalhei no Editora Abril. Revista física, eu acho, infelizmente, não mais. Infelizmente. Eu adorava arquitetura e construção, a própria Cláudia. Eu assinei a nova, muito bem. Eu passei na frente de uma banca de jornal outro dia, né? Eu tava lembrando, a nossa infância e adolescência, o nosso passeio de domingo era ir na banca de jornal. Né? Então, isso trouxe pra gente a possibilidade da leitura e tal, mas hoje, falo, gente, nunca se leu tanto, né? A gente lê o tempo todo. Então, vai ficar o quê? Vai ficar chorando que não existe mais revista? Não, foi um momento muito legal. Que bom que eu usufruí aquele momento. Agora é outro momento. Sim. Né? Senão o Gutenberg, ele fala, que pena, né? Fiz aquela prensa lá com as letrinhas. Poxa, não tem mais. Passou. Né? As coisas mudam e tá tudo certo. É adaptar ao momento presente, né? E Alexandre, eu queria saber, assim, a gente acompanhando, né, demos uma lida nos livros, assistimos alguns episódios que você fez de podcast. A sua visão de espiritismo é um pouco diferente da maioria. Explica pra gente como você vê o espiritismo e em que você se baseia. Acho que é bem legal para quem não te conhece. Eu tento basear num... como é o nome dele? Um rapaz? Allan... alguma coisa? Kardec? É isso? Kardec, né? O tal de Allan Kardec. Para mim, Kardec é tão interessante, tão completo e tão atual, né? Eu até brinquei, estava vendo esses dias brincando. Se você pensar o que é o século XXI, X, X, Y, né? O que é o século XIX? X, Y, X, tá certo? Eu acho que o X e X está mais moderno que X, X, Y, né? Quer dizer, o século XIX ainda traz em Kardec muita coisa super atual para a gente. E
O espiritismo que eu penso que para mim faz mais sentido, eu tento estudar, seguir, divulgar, é esse de Kardec, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu não respeite os autores brasileiros, sobretudo. Vamos falar claramente de Chico Xavier. Não, eu acho Chico um grande cara. E no Brasil o espiritismo só existe nesse tamanho que existe por conta do Chico, claro, né? Quando ele foi ao Pinga Fogo, quando ele ia à Manchete, estamos falando de revista, né? Daquela época, a Realidade, a própria Veja e tal. Ele divulgou muito o espiritismo aqui. Isso fez com que as pessoas tivessem menos receio desse negócio que mexe com o morto, chamado espiritismo, né? E compreendessem melhor esse negócio. Agora, por outro lado, minha avaliação, desde Bezerra de Menezes no começo do século XX, Kardec, mais recentemente Divaldo Franco e vários outros, foi o espiritismo, e Chico, claro, foi o espiritismo mais religioso, acabou incorporando, na minha opinião, de novo, e de muita gente, incorporando muitos conceitos religiosos, sobretudo católicos, porque nós somos um país de tradição católica, ao espiritismo. Então ficou um espiritismo mais maniqueísta, mais punitivo. Olha, você está pagando uma coisa que você fez na encarnação passada, né? É uma questão pesada, né? E aí vários temas, Débora, que entram nesse caminho, Renata, como, por exemplo, aborto, eutanásia, suicídio. A gente pega de um jeito muito pesado. Ora, se existe Deus, se Deus é a inteligência máxima, que tudo a partir de Deus, não é razoável essa punição para uma pessoa que estava desequilibrada e suicidou-se, por exemplo, né? Então, voltando à questão, o meu olhar é tentar pensar o espiritismo da forma mais lógica possível, e eu acho que em Kardec se encontra isso bastante. Então, sobretudo nesse último livro, o que eu faço é tentar trazer um pouco isso. Vamos repensar essas questões? Será que a gente está olhando da forma mais isenta, mais correta, mais lógica, mais cartesiana? Eu acho que no Brasil menos. De novo, por conta dessa tradição toda, por causa dos romances espíritas brasileiros, tem coisas ali que eu falo, isso aqui não é possível, isso aqui é uma imaginação muito fértil desse médico que escreveu. Isso que eu queria, porque assim, eu gostaria de entender assim, por exemplo, né, se você pega, por exemplo, sei lá, a série André Luiz, por exemplo, né, como que você vê esse tipo de trabalho, assim, né, porque nos seus vídeos e nos livros e tal, você fala do romance espírita, né, como uma coisa ficcional, né, e eu acho que até dá pra gente fazer ter uma ideia, porque você trabalhou, eu não sabia disso, você trabalhou, né, numa editora, assim, a maior, né, do Brasil. Né? Então, assim, como que você vê isso e você acha que isso realmente presta um serviço ou é mais um desserviço? Por exemplo, estou te falando que, né, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa muito próxima a mim, tipo, acha também... Né? Eu falei, nossa, olha que coisa incrível, né? Porque talvez se frequentasse o centro que você frequenta, ainda seria espírita, né? Mas para a maioria das pessoas, assim, tipo, o que está escrito, Paulo e Estevão, é aquilo, né? Fala um pouquinho pra gente, assim, da sua visão, como que é isso? Então, começando pelo que você, enfim, acho que é serviço e desserviço, as duas coisas, né? Eu uma vez entrevistei Zíbia Gasparetto, numa conversa como essa, lá na Abril. E eu li Zíbia Gasparetto no passado, li um livro dela que é o Matuto, que é ótimo, um livro excelente, interessantíssimo, como ficção, né, como uma história ali. Aliás, Kardec fala claramente isso, tem um livrinho espírita fininho, não sei se vocês conhecem, chamado, poucos espíritas leem esse livrinho, e a FEB não promove esse livrinho de Kardec, chamado Viagem Espírita em 1800... Ninguém falar nesse então, livro. Vamos falar. Viagem Espírita em 1862. Viagem Espírita em 1862. Viagem Espírita... Leiam esse livro. É um livrinho fininho. É uma viagem que Kardec fez pela França toda, né, em 1862, e ele foi discursando nos vários centros espíritas ao longo da França. Você lê, eles falam, é outra coisa, é outro Kardec, é um Kardec absolutamente pragmático, científico, interessantíssimo, inteligente, né, intelectual mesmo. E ele fala coisas, entre as quais, sobre o livro espírita, ele fala, é dever de todo espírita denunciar romance, ele não fala romance, ele fala livros espíritas fantasiosos, alguma coisa assim, que não teriam nenhum problema, ele fala que é interessante, se deixasse claro que é uma obra de ficção. Ora, tem inúmeras obras de ficção em Hollywood, que prestam um serviço, você aprende, né? Qualquer um que você pega aí, Minority Report, como é que chama aquele lá da década de 80, Matrix. Antes do Matrix um pouquinho, mas Matrix também. Você pensa coisas a partir da ficção. Então, a ficção é muito boa, né? Mas tem que deixar claro que é ficção. Como não deixa claro que é ficção, e a gente tem aqui no Brasil, eu acho, no mundo todo, uma coisa que é muito complicada e perigosa no espiritismo, que assim, veio do espírito, é verdade. Isso é verdade. Né? Outro dia eu tive uma conversa num podcast com um querido amigo espírita também, meio duro até, porque nós dois divergimos de uma coisa, era aborto. E ele falava assim, não,
Mas a espiritualidade falou isso. Eu falava, que espiritualidade? Né? O que é o espírito? O espírito somos nós. Um sujeito preconceituoso, maniqueísta, homofóbico, transfóbico, racista, quando desencarna, vira um espírito o quê? Exatamente igual. Não mudou assim, não virou gênio e bárbaro porque morreu. Né? Então precisa muito cuidado que vem da espiritualidade. E a psicografia pode ser uma coisa que não é psicografia, que é do próprio médium, sabendo ou não sabendo, né? Então pode ser dele e está tudo certo. Por que um espírito encarnado sabe menos que um espírito desencarnado? Também não, né? E pode ser um espírito brincalhão, um espírito sacana, querendo passar uma mensagem. A gente tem a nossa própria crença e ideologia, eu quero que você acredite nisso, eu vou tentar te influenciar ao máximo. Né? Então precisa muito cuidado com isso. Então os livros espíritas romanceados, para mim, eles prestam um bom serviço, sim. E muita gente entrou no espiritismo via Violetas à Janela, via qualquer livro. Eu acho que, né, se não foi por uma questão de sofrimento... Se você anda de metrô, gente, você vê que... Antes, né? Hoje eu já não ando, mas... que as era pessoas papel, iam de Zíbia Gasparetto no metrô, acho que era o best-seller do metrô, era a Zíbia, né? Então tem um papel, né? Agora, o importante é entender que, na minha opinião, tem coisa melhor que isso. Tem uma estrutura mais racional, mais lógica, né? Então, é esse o cuidado, só não achar que... Vamos pegar nosso lar, você falou nosso lar. Eu fico achando assim, falo, bom, a parte, de novo, achar que Chico foi um grande cara importante para o espiritismo. Será que espírito tem que tomar sopa, aqueles caldos revigorantes? Será que tem um lugar fixo onde ficam os espíritos ali com muralhas enormes, gente armada para dar choque em quem não pode entrar? Cadê a caridade? Né? Cadê o espírito necessitado que precisa vir e eu não deixo ele entrar com uma arma? Né? Será que tem tanta burocracia, não sei quantos ministérios, quantos você tem que pedir... Parece aquela musiquinha do... para você voar tem que ser carimbado, autenticado. Exatamente. Você de música conhece isso. Né? Não é possível tanta burocracia no mundo espiritual, eu acredito. Não faz sentido para mim. Mais uma vez, isso não diminui o mérito em várias outras coisas, mas a gente tem que ter esse senso de realidade. Você falou Paulo Estevão, né? Vários historiadores conhecidos, amigos meus, falaram não tem nenhuma lógica do ponto de vista da história uma coisa dessa. Tem erros graves aqui, né? A série Joana de Ângeles, que todo mundo adora. Também psicólogos, psiquiatras que eu confio, falaram tem coisa aqui que não faz nenhum sentido, né? Então, acho que só olhar com cuidado, né? Para poder escolher aonde se informar. Eu volto a dizer, para mim, eu estudo Kardec, não sei modo de falar, né? Eu leio Xereto Kardec desde os 25 anos, nem comecei a Revista Espírita ainda, que são 12 volumes desse tamanho, né? Então, assim... Tem muita coisa para a gente estudar antes de chegar na suquinha do romance espírita, que vai sempre ser uma coisa punitiva que no final dá certo, que é o roteiro clássico de Hollywood, né? Então, acho que precisa esse cuidado nesse olhar aí. Hoje, como que você vê o Kardec? Você vê uma coisa que pode ir evoluindo ou você acha que o que ele escreveu é aquilo e é imutável? Esse é outro erro, de a gente achar que o espiritismo é uma revelação divina. Não é. O espiritismo foram espíritos, espíritos superiores falaram Kardec. Será que eram superiores? Todos? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque também desses espíritos vem muita coisa católica ali. Porque era na França, no século XIX. Porque também todos os espíritos que morreram eram católicos. Claro. Quem comunica com você? Quem está no seu entorno, no entorno de Kardec. Kardec era católico, ele teve educação católica e protestante. A mulher dele muito católica, ia na missa e tudo mais. Então, esse era o ambiente ali. Se ele tivesse nascido na China, na Tailândia, provavelmente seriam outros espíritos com outra visão. Mas ele era europeu, branco, classe média alta ali. Então, precisa olhar Kardec também com espírito crítico. Teve recentemente uma acusação que ele era racista. Isso. E você olha termos ali, tem termos absolutamente racistas. Não dá. Tem textos também dele. Claramente. Claramente racistas. Agora, de novo, um homem... É difícil julgar com a cabeça de hoje uma coisa de 200 anos atrás, ou 160 anos passados, né? Nós temos que estar fazendo coisa hoje aqui, que daqui a 200 anos vão falar, olha que loucura. Sabe o que o Alexandre fazia? Pegava uma coxa de frango e mastigava um cadáver de frango, coisa nojenta. Ia num restaurante, tinha um espetinho varado de corações, e o cara achava isso... Eu não acho isso bom, mas, enfim, né? A gente faz coisas que vão ser barbaridade daqui a um tempo, né? Então, tem que pôr nesse contexto histórico. Isso desculpa? Mais ou menos, porque era como era visto naquele momento. Na França, ali, fazia poucos anos que havia sido libertos os escravos das possessões francesas na África. Então, o escravagismo ainda era uma coisa mais ou menos aceita por ali, né? Por outro lado, eu cito no meu livro, tem várias passagens de Kardec onde ele se mostra absolutamente não racista. Ele fala, ele usa um termo até, uma estupidez, considerar que a raça tem alguma coisa a ver, o espírito é imortal, o espírito reencarna em vários corpos. Então, ele também fala o contrário, né? Então, tudo isso para voltar, como é que eu vejo Kardec? Eu vejo Kardec como uma pessoa como nós, inteligentíssimo, brilhante, muito bem intencionado, cético, né? Intelectual, que foi xeretando que era isso, e a obra de Kardec é a obra de Kardec, não é a obra dos espíritos. Quer dizer, ele se baseou no que veio da espiritualidade, mas é a mão dele escrevendo ali, o raciocínio dele, o que não tira o mérito, né?
Então, você perguntou se continua evoluindo. Ele próprio diz que o espiritismo vai continuar evoluindo. O que é certo e é um risco também, porque daí qualquer coisa serve. Vamos pôr uma bolinha de Feng Shui aqui, isso é espiritismo? Não, isso não é espiritismo. Você pode gostar de Feng Shui, acreditar, né? A gente falava de tarô. Tarô não é espiritismo, né? Então, tem várias coisas que o risco é pôr no espiritismo coisas que não são espiritismo, mas que ele mesmo fala também. Conforme a ciência evolua, se o espiritismo se mostrar enganado, errado, o espiritismo vai mudar de posição, né? Então, isso é bonito, que o espiritismo não só é progressista, como ele é progressivo. Ele vai mudando conforme a humanidade vai descobrindo novas coisas, né? O que a gente sabe de Deus hoje? Nada. É difícil definir Deus, né? Talvez daqui a 7.000 anos a gente tenha uma compreensão melhor de Deus. Então, também o espiritismo vai mudando essa compreensão. Então, eu acho que ainda para este momento, ele é muito bacana. Naquele texto Homem de Bem, que é o que eu mais gosto, que tem tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, é uma lição do que é ser moralmente correto maravilhosa, né? Então, acho que tem muito a estudar em Kardec nesse momento. Eu acho ele super atual, mas sempre com um olhar crítico. Tem coisas que ele fala, a mulher, ele fala da mulher de uma forma muito avançada para a época. Hoje a gente acha que o Macron, que é casado com uma mulher, acho que 14 anos mais velha, né? Foi meio que um escândalo quando descobriu isso. Ele já era casado com uma mulher 9 anos mais velha. O Kardec, isso há 2 séculos, né? Ele fala do papel da mulher ali, nós estamos falando de mulheres de alma aqui, né? Como sendo, nesse livrinho ele fala, olha, a mulher tem que ter mais espaço dentro do espiritismo, porque frequentemente ela tem um raciocínio, uma fala muito melhor do que vários homens, né? Isso para aquela época devia ser absurdamente revolucionário. Né? Na década de 60 em Sorocaba isso já seria revolucionário, agora há 200 anos na França, né? Então, ele tem um olhar bastante para frente. Só mais uma coisa nesse livrinho que eu falei, tem outra coisa que sempre choca quando eu falo nos centros espíritas, está lá, escrito por Kardec. Kardec fala assim, não é para fazer o Pai Nosso em centro espírita. Como assim? Todo centro espírita, agora vamos rezar, Pai Nosso, né? Por que não é? Mas ele explica, ele fala, o espiritismo não é uma religião. Ele até fala textualmente, nós não somos ateus, o que não significa que sejamos religiosos. Textualmente ele fala isso. E ele fala nesse livrinho o seguinte, essa fala que eu acabei de falar não é desse livro, é de outro, é do que é Espiritismo. Nesse livrinho ele fala, não é para rezar o Pai Nosso, porque é missão do Espiritismo acabar com o antagonismo religioso, ou seja, o Espiritismo tem que abraçar todas as crenças e seu espaço, onde o ateu, o agnóstico, o judeu, o budista, o católico, todos podem estar juntos ali, né? Porque é uma filosofia, não é uma religião. Quando você reza o Pai Nosso, você encaixou uma prática do catolicismo e do protestantismo, né? E nem todo mundo é cristão, né? E nem todo mundo é católico ou protestante. Então, veja que interessante, a visão dele é uma coisa ecumênica, o espiritismo é uma filosofia, para todo mundo estar ali junto. Mas a gente foi para um caminho muito religioso aqui no Brasil. E punitivo. Tudo é mais pesado, tudo veio o pecado, né? Ele usa a palavra pecado. Mas também naquele contexto, naquela época. Ele usa a palavra punição, naquele contexto, naquela época. Se você lê com um olhar crítico, dá para interpretar que talvez pecado fosse erro, né? E talvez punição fosse a correção. Eu não acredito em punição divina. Eu acredito em justiça, nem justiça divina, em didática divina. Deus nos ajudando a compreender as coisas. Faz de novo isso aí que você está mal feito, hein? Faz de novo para você aprender. Simples assim, né? Eu vejo, né, assim, na minha cabeça, eu organizei uma coisa como se fosse uma automação das leis divinas, que elas acontecem, não como uma Deus ali... Caderninho. Nossa, como, né? Outro dia eu estava brincando de uma moça evangélica que não corta o cabelo. Fiquei pensando, Deus lá, ai, fulana cortou o cabelo. É tão, né, fora do que é Deus. Claro. Né, então eu acho que é isso mesmo. Porque a gente não compreende Deus novamente. A gente acha que Deus está olhando minha vida, cada coisinha. Pessoa né? ali, uma pessoa olhando por mim. Né? E é confortável ter alguém olhando por mim. Não tem um Deus olhando por você. Deus está coordenando o universo. Você cuida da sua vida e está tudo certo. E se você errar, não tem importância. Vai de novo. Você tem só eternidade para isso. Mas a gente quer um Deus muleta, né? Ai, Deus, né? Tudo na vida é assim, né? Eu brinco também. Tem o caso na família, assim. Vocês devem ter também. A pessoa vai falar uma maldade, vai falar uma fofoca. Vai falar, ai, Deus que me perdoe. Mas, pá, né? Como assim Deus te perdoe? Deus não vai perdoar. Deus não está nem aí. Se quer fazer bobagem, faça. Problema seu. Ele já criou as leis e está rodando, né? E veja como é difícil, Renato. Você falou, ele já criou. Até isso, né? Ele, não é ela, não é ele, né? Nesse último livro eu falei, como é que eu falo? Eu não quero dizer que é um homem, né? Mas em português a gente acaba falando no masculino, né?
Então é difícil, porque para você tirar esse raciocínio de um homem velho de barba que pune e compensa, que é o que está muito introjetado na gente, né? Exatamente. E não, na minha opinião, não é nada disso. Não, e já começa na infância, né? Você fala, ai, Deus está vendo, olha, papai do céu tá triste que você está fazendo isso. Então, assim, é uma coisa que vai É a mesma coisa, é o homem do saco, né? O homem do saco vai te pegar. Não pode. Eu sou militar, sou tenente do exército, fiz CPUR e tal. E eu ia fardado. Às vezes, uma vez no ônibus, na rua, uma mãe pegou e falou assim para mim, aliás, na padaria, tá assim, falou pro menino, você fica direitinho, senão o guarda vai pegar você. Tava fardado. Eu falei, não vou pegar não, pode ficar tranquilo que eu não vou pegar. Porque, olha que coisa horrível, a gente usa isso para educar, né? A punição, o medo, não pode, não é isso. E eu acho, desculpa te interromper, eu acho que assim, no fundo, né, nós que crescemos, né, dentro dessa estrutura espírita e tal, isso acaba sendo também uma coisa, olha, mas se você fizer isso, vai te acontecer, se você fizer aquilo, olha, você tem que ir no centro, porque... Então, de repente, hoje, talvez o movimento é assim, por que muitas vezes as pessoas não querem ir? Porque elas acabam vendo que, tipo, tem... Não, tinha até aquela clássica frase, não começa a mexer com isso daí, porque depois você não sai. Você não consegue sair. Não consegue sair. É uma loucura, né? Loucura. Então a pessoa, às vezes, nem se arriscava aí. Eu acho que é isso que você falou, de deixa eu assistir aqui no celular, mas ninguém tá vendo. Não, até que é legal. Né? Porque dá medo depois que entrar, você não consegue sair. Não, e essa coisa da punição, né? De você vai sofrer esse negócio. A gente fala muito de sofrimento no espiritismo. Tá passando por isso. Você precisa passar por isso. Ninguém precisa passar por nada. Está escrito em Kardec que ninguém precisa sofrer. Mas eu não posso ajudar a Débora, não posso ajudar a Renata, porque elas têm que passar por isso. Vocês não têm que passar por nada. Se eu puder ajudar e vocês puderem não sofrer aquilo, isso já é um aprendizado, né? Então, no espiritismo não existe karma. Essa pergunta que eu ia falar. Vamos desmistificar o karma. Tal do karma, né? Tem um negócio maravilhoso chamado Kardecpedia. Não sei se vocês viram. Você entra lá e você coloca uma palavra, quer saber se celular aparece. Não está na obra de Kardec. Coloque lá karma, com C ou com K. Não aparece, não existe. Por quê? Porque esse é um conceito que veio das religiões asiáticas, né? E no meu entendimento, é um conceito de punição. Você fez, você vai pagar por isso. E o espírita fala, está pagando, não está pagando nada, né? Você está aprendendo. Para mim, a coisa mais linda que Deus nos deu é a autonomia. Você pode fazer o que você quiser, está tudo certo, e você tem um aprendizado a partir disso, né? Então, tem que tirar esse raciocínio de estar pagando, de estar pesado, ele precisa passar por isso. Não tem. Esse precisa também é tudo. No espiritismo, assim, ele está precisando de muita oração. O que quer dizer muita oração? Quantidade resolve? Como é que você mede muita oração? Quantos quilos, quantos litros de oração? Né? Não é quantidade, né? É viver bem, viver em harmonia, viver em conexão, viver desejando o bem de todos. Mais uma questão que... Desculpa que eu vou lembrando uma coisa e vou encaixando em outra. Tem a história da reforma íntima, que é um conceito brasileiro, né? A mamãe odeia. A mãe odeia. É presidente do centro, ela odeia. Olha. Dá um abraço para sua mãe. Tamo junto. O que é a reforma íntima? É um conceito ruim? Não é ruim. É o cuidar de mim mesmo, é o autoconhecimento, né? É o que está lá em Templo de Delfos, lá na Grécia. Conhece a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo. Ou seja, você vai abrir uma visão muito ampla quando você se conhecer. Então é maravilhoso me perguntar por que estou assim, por que estou assado, por que eu gostei disso, por que eu não gostei daquilo, por que eu gosto de tal pessoa, por que eu não gosto de outra. Esses porquês vão nos educando e vão nos melhorando. Está tudo certo. Agora, no espiritismo brasileiro, a gente ficou muito na reforma íntima. Se eu me melhorar, está tudo certo. O mundo está caindo aí fora. Problema do mundo. Eu estou cuidando de mim. Eu estou fazendo a minha parte. Então, a gente é muito ainda no egoísmo. Kardec fala pouco, mas ele fala algumas vezes, aparece, a expressão que ele usa é instituições sociais. Nós temos que reformar as instituições sociais. Como é que é meu entendimento disso? O que é instituição social? Escola, trabalho, sistema financeiro, saúde, governo, legislação. Tudo a gente tem que reformar para ser uma coisa mais razoável do ponto de vista da lógica e do humanismo, né? E é papel do espírita, não só do espírita, mas também do espírita atuar aí. Eu acho que nós espíritas a gente fica muito eu vou cuidar de mim, de eu me melhorar, e deixa eu fazer uma caridadezinha aqui para resolver um pouco. Deixa eu levar uma cesta básica ali, uma sopa lá, um cobertor a colar. Isso é caridade? Claro que é. É necessário? Infelizmente ainda é. Mas, na minha opinião, é insuficiente. E eu acho que nós, espíritas, não atuamos na melhora da sociedade. O único tema que o espírito se mobiliza, quem fala isso é uma professora doutora da USP, Célia Rib... Não, acho que foi a Célia, não foi a Célia, foi a Lídia Amorim. No doutorado dela, ela fala isso. Fala, o único tema que mobiliza os espíritos é aborto. Nesse tema está todo mundo, não, somos pró-vida e tal. Mas pró-vida do feto, mas não pró-vida do menor que está sendo morto pela polícia na favela, né? Em vários outros, na droga e tudo mais. Então, acho que a gente tem que atuar mais socialmente também. Eu acho que nós estamos muito longe disso nos espíritas, né? Falando lá nosso centro nasceu de uma creche, né? Então, primeiro foi a creche, depois veio o centro espírita. E sempre foi dito que a ideia é que não se precise mais ter uma creche. Perfeito. Dessa creche, Perfeito. né? Que a ideia é que
que você tenha um governo que supra essa... Então, eu acho que esse é um caminho que, né, não ficar no assistencialismo, que muitas vezes é o caminho que o espiritismo acha para fazer o bem. Você falou governo, e Kardec fala muito da sociedade, que é a mesma coisa quase, né? A sociedade tem que dar conta. E o que você falou me deixa tão feliz. Eu sou conselheiro agora, conselheiro emérito de uma ONG chamada Ser Mais. O que o Ser Mais faz? Pega criança não, jovem, né? 14 até 24, em situação de extrema vulnerabilidade. Os pais estão presos, não tem família, foi estuprado, coisas muito complicadas. E coloca, treina esses meninos e meninas, educa em TI, em inglês, português, uma série de coisas, para que eles tenham o primeiro emprego. Aquele, como é que chama aqui? Tem um programa. Jovem Aprendiz. E coloca no McDonald's, coloca no Fleury, coloca em vários lugares. E aí 70% se empregam depois disso. Então, é uma coisa bacana. Tal. E um dia a gente estava, isso tem já uns 10, 12 anos, um dia a gente estava fazendo planejamento estratégico para os próximos anos, e era uma roda assim, eu era o último a falar. E cada um tinha que pôr uma frase, o que achava que tinha que ser o Ser Mais nos próximos 10 anos. E eu fui o último, todo mundo pôs uma série de coisas, a minha foi assim, tem que não existir mais. Tem que não existir, porque não é possível que tenha que ter uma ONG para cuidar de coisas que a sociedade tem que estar cuidando. Ninguém tem que precisar mais de nada. Todo mundo tem que ter uma vida digna, né? Então, de novo, o espiritismo leva a sopa, leva a cesta básica, leva a cobertura, dá enxoval para gestante carente, tudo isso é bom? Infelizmente ainda é. É necessário? Infelizmente ainda é. Mas tem que trabalhar para não ter mais isso, não precisar da creche, né? Não precisar de nada disso. Todo mundo... Não é possível em 2025, no século XXI, ter gente morando na rua. A gente achar que é assim mesmo que assim. é. Né? Gente correndo atrás de caminhão de osso para fazer sopa para dar para o filho, porque não tem como comer. Então, essa vida tão indigna como está, e ao mesmo tempo no Brasil tem fila para comprar jatinho, não tem jatinho para todo rico, né? No livro eu fiz um cálculo, a pessoa mais rica do Brasil, se conseguisse repassar para si mesmo, nas próximas encarnações, a sua fortuna, e pegando o gasto médio de uma pessoa brasileira em 2024, essa pessoa teria dinheiro para quase, agora não lembro se é 2 ou 4 milhões de anos. Nossa. Não faz nenhum sentido você ter dinheiro para viver durante 4 milhões de anos, ou 2, não lembro mais. Então, está muito complicado, está muito errado. E a gente se isenta dessa discussão, eu acho, sabe? A Casa Espírita não é para discutir política partidária. Eu comentava com vocês antes de entrar no ar aqui, um caso que aconteceu comigo, lamentável, né? Então, não é para ir no Espiritismo falar, vote em fulano, não vote em fulano, esse aqui é o bom, aquele lá. Isso não é para o Espiritismo, porque dá dissensão, né? Mas é para o Espiritismo discutir as questões políticas da sociedade, né? A distribuição de renda é uma delas, né? Homofobia é outra, violência contra a mulher é outra, aborto é outra, eutanásia é outra. Essas questões têm que estar na Casa Espírita. E se não estiverem, as pessoas se afastam, porque falam, o que estou vindo fazer aqui? Vira um templo religioso como outro qualquer. A pessoa não se enxerga, porque hoje essa diversidade está na sociedade presente. Nas famílias, exato. Não tem como. Mas não vamos falar disso, que aqui não, não. é um ambiente para isso. Tem a listinha, a gente já entregou para eles. Esses temas, né? O Index Prohibitorum. Exato. Você sabe que os livros de Kardec estavam no Index Prohibitorum até 1964, né? A igreja proibia a leitura de Kardec até 64. Não, mas você vê no Instagram, outro dia a gente viu, eu vi, não sei se você viu, um padre falando assim, católico não vai em centro espírita. Eu segui um padre que eu adorava, o padre Christian. Aí começou a falar do Kardec. Foi se pôr, vai falar de Kardec para quê? Você nem é padre, vai falar das coisas de padre. Aí foi falar que Kardec fala que o homem não se salva, que Jesus não vai salvar o homem. E Jesus não vai mesmo, é o homem que vai se salvar. Nossa, aí mas você falou no seu livro, né, que não é sangue de Jesus vai salvar, não, Jesus derramou sangue para salvar toda a humanidade. Cadê a lógica dessa afirmação, né? Jesus foi uma pessoa torturada e assassinada, né? Até é curioso, tem alguém que falou, eu estava pensando nisso mesmo, por que a gente usa crucifixo? O que é aquilo lá? É um objeto de tortura. Se fosse a guilhotina, você ia usar uma guilhotina? É uma guilhotininha, né? Se fosse um sempre me incomodou, assim, essa ideia, tipo, de você ter, sei lá... Porque mostra Jesus num pior momento dele, né? Claro. Sendo que ele teve uma vida inteira de... Né? Isso que você falou, me lembra outra coisa que eu vi outro dia, falei, puxa, faz sentido. Eu estou lendo vários livros sobre suicídio, que eu vou escrever um livro sobre suicídio. E uma senhora cujo marido tinha suicidado fala assim, meu marido não é um suicídio dele, meu marido foi uma coisa espetacular e hoje ele ficou definido pelo suicídio. Né? Mesma coisa de Jesus, toda a vida espetacular você deixa meio de lado e vai pegar justamente o momento da grura ali, né? Então, esse pensamento tem que ser revisado, né? Tem tanta coisa legal. O exemplo de Jesus, isso sim, entre aspas, salva, né? Ou me ajuda a eu me salvar. Dá o caminho, né? Claro. É o único caminho? Não é, mas é um bom caminho. Né? Essa outra coisa, o que é salvação para o Espiritismo? Né? Fora da caridade não há salvação. A gente adora falar, o que quer dizer isso aí? Né?
Meu entendimento é que é fora do amor na salvação. Essa caridade não é só a caridade física de entregar a cesta básica, é o amor dentro da família, sobretudo, né? E com as pessoas mais difíceis, aquele cunhado que acaba com o Natal, faz uma gracinha e o Natal vai para o vinagre, né? É ali que tem que trabalhar, né? Então, essa questão de salvação no Espiritismo, para mim a salvação não é de ir para um paraíso, para um lugar pós-morte, quero ir para nosso lar. Nem sei se existe nosso lar. E se existir, será que isso é o que é relevante? Ou será que eu posso me salvar enquanto estou aqui? Como é que eu me salvo enquanto estou aqui? Mentalmente, tendo uma cabeça melhor, um raciocínio melhor. Nesse ambiente super conturbado, conflagrado que é a Terra, e como é que eu vivo melhor aqui, né? E dá para viver melhor aqui, mas depende de mim. Então, você pode estar salvo aqui, você pode estar no céu ou no inferno aqui. Exatamente. A gente fala isso. Você tem o umbral e tem o paraíso aqui na Terra, não é? Pense o seguinte, um escritório, duas pessoas, vocês duas trabalham no mesmo escritório, por exemplo, faz de conta, né? E aí uma ama, a outra detesta o lugar onde trabalha. Isso aqui é um horror. As pessoas são sacanas. Eu trabalho no Butantã, só tem cobra criada aqui, né? Outra fala, não, eu gosto daqui, é legal. Tem um probleminha ou outro, mas é gostoso, é bacana, aprendo e me relaciono e tal. Mesmo ambiente, duas visões radicalmente diferentes. Um está no céu, está no inferno, na cabeça. Exato. Né? Então não é um lugar físico, é como você se coloca. Então, para mim, a salvação é isso. Nesse sentido, a tal da reforma íntima ajuda, né? Pensar as questões. Eu acho que a reforma íntima é aquilo que você falou, uma leitura interna. Tá, o que para mim, ainda não estou legal dentro de mim? Quais são? O que é, né? Por que eu ainda sinto inveja? E aí você vai trabalhando nesse sentido, né? Mas em geral o que a gente faz? Por que eu sinto inveja? Não, eu sinto mesmo, mas também, não é todo que sinto inveja. Olha, a gente justifica tudo, né? É o tal do argueiro. Também pode ser o obsessor, né? Mas sempre. Esse horror, eu que sou uma pessoa tão boa, esse horror que está aqui, esse encosto horroroso. Não é assim, gente. Também. Não é, a gente atrai, a gente está... frequência, né? Lógico. Claro. Lógico. Só turma. E falando sobre o seu novo livro, Alexandre, a essência do Espiritismo, né? É esse o nome, né? Sim. E fala um pouquinho dele. Por que você quis fazer esse livro? Né? Qual foi o que te motivou? O que você estava vendo e falou, não, gente... Para quem é esse livro? Né? Então, eu não sei se acontece isso com todo escritor. Para mim acontece. Eu começo a escrever de um jeito e acaba de outro. Ele vai mudando ao longo do tempo, né? E... o jeito que eu escrevo não é psicografia, mas deve ter assistência. Uma inspiração. Tal, né? Eu vou escrevendo. Eu psicografo também, mas os livros não são psicografados. Eu vou escrevendo, falo, nossa, que legal. Eu acho que tem inspiração que eu falo, gente, essa ideia aqui é muito bacana. Então, eu me fascino com a própria ideia e falo, deve ter. Mas eu vou escrevendo, daí eu paro, eu vou viajar, fazer alguma coisa, depois eu retomo. Daí eu vejo que eu escrevi uma coisa aqui que eu já tinha escrito lá atrás. Daí eu falei, é a mesma coisa. Daí eu junto os dois. Então, o trabalho de edição, para mim, é muito mais longo e, de certa forma, penoso, não é porque eu gosto, mas dá trabalho, né? Do que escrever. Eu escrevo rápido. O A Morte escrevi em 2 semanas. Entre o Natal e o Ano Novo, 1 semana. E esse trabalho de escrita, para mim, é muito agradável. Esse livro começou como? Foi meio assim, olha, acho que vale a pena falar um pouco. Eu comecei, ia ser o ABC do Espiritismo. Para você que não é espírita, deixa eu te falar o que é Espiritismo. O que é obsessão, o que é espírito, o que é perispírito, como é que o Espiritismo entende o pós-morte, uma série de coisas assim. O que acontece no centro espírita, né? Por que não tem que ter medo? O que é psicografia, o que é psicofonia, o que é materialização, essas coisas todas. E comecei a escrever o livro assim. Falei, vou fazer que nem pergunta e resposta, como em Kardec. Aí, durante a escrita, falei, quer saber? Eu queria falar um pouco mais das coisas do momento atual, as coisas mais picantes, mais pesadas, mais penosas, que não são pesadas, que as pessoas não querem conversar dentro do centro espírita. E como é que o espiritismo poderia se posicionar a respeito disso, né? Aí, então, o que é? Aborto, eutanásia, suicídio, homofobia, transexualidade, distribuição de renda, ecologia, destruição do ambiente, machismo, uma série de coisas que eu fui escrevendo ali. Mas eles meio que não conversavam, porque isso aqui era meio o que é espiritismo, isso aqui é um pouco do momento atual e como é que o espiritismo se posiciona. Aí com a editora, com a Sextante, a gente ficou conversando muito, eu tive a felicidade de ter uma editora maravilhosa, que é a Nana, que me ajudou demais. Será que a gente faz 2 livros? Será que junta os livros? Eu acabei juntando. Então, a segunda parte é muito a minha opinião, e eu deixo claro, é a minha visão, sempre tentando me basear em Kardec sobre esses assuntos, né? Não é o que a maioria talvez ache dos espíritos. Para minha surpresa, muita gente acha isso, mas muita gente. Conversando com vocês duas aqui antes da gente entrar no ar, muita coisa vocês falam, o nosso centro é assim também, o que é surpreendente e bom. E aí esse livro saiu, né? Com essas 2 partes. Eu pus também no finalzinho mais de 100 termos, sei lá, o que é vibrar, o que é reencarnação, o que é possessão. Tipo um glossário. Exatamente, um glossário para quem não é espírita entender um pouquinho essas coisas. Vamos vibrar, o que quer dizer vibrar? Né? E aí deu desse jeito. Então, eu acho que ele traz um pouco uma visão mais oxigenada do espiritismo para o espiritismo brasileiro, né? Que, curiosamente, na minha entendimento, está muito ligada com Kardec há 160 anos. Então, é engraçado que está mais moderno voltando para 160 anos, né?
E eu fiquei feliz, porque deu um caminho legal. Mais feliz ainda estou agora, lancei 5 de agosto, uma coisa assim. Já fiz umas 7 ou 10 falas a respeito. Para minha surpresa, está muito mais bem aceito do que eu imaginava, sabe? As pessoas falam, ai, que bom que você falou disso. Uma senhora outro dia veio me falar, no final de uma fala, falou, olha, eu estou emocionada, e eu fiquei emocionado na hora que ela falou isso também, meu filho suicidou-se. E o jeito que você falou do suicídio me tirou um peso enorme, é o que eu achava também, mas eu não via isso no Espiritismo. Não é o jeito que eu falei, é o jeito lógico, é o que tá do que eu entendo que está em Kardec, ou melhor, do que eu entendo que é a lógica, se há Deus, se há reencarnação, se o espírito é imortal, só dá para interpretar desse jeito, né? Aborto, senhoras também vieram me dar a mão, falar, olha, obrigado por ter falado assim, e não é uma fala que eu tenha criado. No meu entendimento, é só a lógica, é só Kardec que está ali, sabe? Então está muito gostoso, porque está sendo um olhar refrescante sobre uma coisa que já estava escrito há 160 anos. Pode parecer agressivo, que fala, esqueça isso aqui. Não é esqueça isso aqui, olhe isso aqui, que é os romances espíritas brasileiros, como ficção, e que tem seu valor, né? Mas que tem que ser olhado não como uma verdade absoluta. É assim que é, eu quero ir para esse lugar. Olhar com cuidado essas coisas, né? Queria te perguntar uma coisa, por exemplo, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque, assim, a gente, sei lá, né? Eu estava pensando aquele lance da falácia de autoridade. Então, por exemplo, a tradição oral, né? Por mais que a gente tenha estudado o Espiritismo muito tempo e tal, mas assim, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Pronto, é isso. Eu sempre lembro que o Pondé, ele fala que assim, que ele dá risada, que ele fala que o espírito é muito metido porque ele fala que Espiritismo é ciência. Eu acho isso engraçado. Mas assim, na nossa cabeça, ciência, filosofia e religião. Então, dentro desse cenário, como que você vê, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo? Fala pra gente um pouquinho, porque para mim seria, sei lá, o Evangelho, a parte religiosa, né? De repente, esses livros mais técnicos, parte mais filosófica e científica. Como que você vê isso? Isso faz sentido ou não tem nada a ver? Como é interessante estudar, né? A gente só aprende estudando mesmo. Eu comecei a ler, depois que eu virei espírita, eu não lia. Meu irmão sempre leu desde os 10 anos de idade, lia muito. Eu não lia nada. Comecei a ler depois dos 30, no espiritismo e tal, e hoje leio bastante. Sobretudo, também bastante não espíritas, Sêneca, bastante filosofia e tal. Estou fazendo um curso, já fiz um curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita, estou fazendo outro agora, com o nome eu nem gosto muito do curso, mas é Espiritismo para quem pensa. É meio arrogante, né? Mas é o que os caras puseram. É o nome. Esses cursos são da Universidade Livre Pampédia, para quem eu doei 100% dos direitos desse livro último. Que legal. Todos os meus livros são doados. Esse aí, antes foi para a casa do André Luiz, doei bastantes anos para lá, agora para a Universidade Livre Pampédia, desse último livro, que é da Dora Encontre, que é uma pensadora, uma jornalista, uma escritora brasileira, que eu admiro muito a postura dela com relação ao espiritismo. E uma das falas, num evento que eu fui, que ela promoveu, eu não lembro quem foi que falou agora, um dos palestrantes falou o seguinte, olha, era uma moça de Brasília, mostrou, o título original do Evangelho segundo o Espiritismo não era esse. E tem dados e fatos, né? Ela mostra os papéis de Kardec lá. Era, se não me engano, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E imitação, ela explicou, é um termo que se usa também no catolicismo, que, se eu entendi bem, quer dizer o seguinte, como é que você interpreta e como é que você age a partir daí. Então, tem muita imitação de Santo Agostinho, imitação de não sei quem, nesse sentido. Como é que você... a versão. Como é que você incorpora aquelas coisas nisso aí? Pelo menos esse foi o meu entendimento do que ela falou. Se for assim, é muito diferente do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu gosto do Evangelho, gosto bastante, gosto mais do Livro dos Espíritos ainda, acho mais interessante. Mas ele traz coisas interessantes, ele traz uma ponderação sobre a moral de Cristo, numa interpretação, a meu ver, mais lógica, mais correta, né? Então, eu sempre recomendo começar por esses 2 livros em Kardec, o Evangelho e o Livro dos Espíritos juntos. Se não, o Livro dos Espíritos antes do Evangelho até, né? Depois vai para Céu e Inferno, eu já gosto menos. A Gênesis eu não entendo nada, acho super complicado aquele livro. Estou estudando agora o Livro dos Médiuns também, que é importantíssimo estudar. Então, acho que tem um caminho aí, né? E a questão de chamar Evangelho e estar tratando da moral... Eu acho que está tudo certo, né? Mas isso também acaba dando, Renata, uma confusão enorme de religião ou não é religião. O Espiritismo fala de quê? Está escrito Evangelho. Tem lá São Luís, tem São Vicente de Paulo, né? Que são espíritos que se identificaram dessa forma. Eram eles mesmos? Não sei, usaram esse nome talvez para credibilidade, ou eram os próprios, né? Fala muito de vida pós-morte, fala muito de espírito. Isso é religião no conceito da maioria das pessoas. Então é difícil dizer que não é. Kardec textualmente fala, eu digo isso no livro, nós não somos religiosos, vírgula, o que não significa que sejamos ateus. Ou seja, cremos que existe um Deus, mas não é uma religião. Talvez ele também se colocasse naquela época, porque ele não via o espiritismo como um catolicismo, que seria a religião dogmática ali, né? E tem outros termos também no próprio Viagem Espírita,
ele fala que não é para ser considerado religião, fala nós não somos nenhuma seita política, nem uma filosofia política, nem religiosa, é uma filosofia moral e tal. Agora, essa questão de ciência, religião e filosofia é muito complicada, porque eu, como falo, não é religião, não é religião, não é religião, não é... Toda resposta que vem é sim, é religião, ciência, filosofia. Ciência, no meu entendimento, é no sentido de tomar ciência, é uma coisa que você observa e tira conclusões a respeito. É nesse sentido. Então, quando o Pondé fala, é porque a gente tem na cabeça o que é ciência. Física, química, matemática, biologia. Essa ciência não é mesmo. Né? Até porque ele fala, Kardec, você não consegue reproduzir como você consegue no laboratório. O método científico. Isso, o estudo, né? Nesse sentido é ciência. Fez, né? Mas a palavra ciência acaba complicando, daí todo mundo fala, é ciência, religião e filosofia. Né? Para mim não é, para mim é só uma filosofia do bem viver maravilhosa. É a única que nos leva a viver bem? Não. O budismo é bacana, o islamismo é bacana, tem um monte de coisa aí. Cada um também tem o que se encaixa dentro da sua visão de mundo, assim. E essa outra questão que eu comento no livro também é muito interessante, Débora. Eu comento lá de um estudo de pesquisa chamado Pew Research Center americano. Eles fazem muita pesquisa sobre religião, e essa que eu me refiro foi em final de 2023, dezembro de 2023, ou seja, bem recente. Entre várias coisas, eles falam que os Estados Unidos tem quase 70 ou 80 milhões de americanos que se dizem espiritualizados, porém não religiosos. Olha que interessante. Então o cara fala assim, essa religião não, essa não, nenhuma religião não encaixa no que eu penso. Mas eu me considero espiritualizado. E o que os caras falam daí nas perguntas? O cara acredita em reencarnação, o cara acredita em comunicação entre vivos e mortos, o cara acredita na vida após-morte, enfim, tem mais alguns termos, que é muito parecido com o espiritismo. Né? E conversando com a presidente da US Spiritist Federation, que é equivalente à FEB americana, ela fala aqui nos Estados Unidos, a Jussara e o João, o marido dela, se você entrar com uma religião, dançou. A gente entra como filosofia. Que religião tem a minha, não quero que você me imponha a sua. Né? Sim. Aqui no Brasil também, esse fenômeno está acontecendo. Você vê o último censo, cresceu o número de não religiosos. Isso é ruim? Na minha opinião, não. Não quer dizer que a pessoa é não religiosa, que ela é mal, horrorosa. Ou seja, todo religioso é maravilhoso, todo não religioso é péssimo? Não. Né? Então, o meu entendimento é que as religiões, e o espiritismo eu incluo nesse sentido como se fosse uma religião, entraram para um caminho tão dogmático, tão isso aqui não pode, isso aqui é errado, tão punitivo, que as pessoas falam, não quero esse negócio, não me traz nenhum conhecimento razoável, tem coisa aqui que é bobagem. Né? É que daí acaba entrando no catolicismo, mas a história de sangue de Jesus salvou, ou... Você é católico, tá bom. Então, você não transa antes do casamento. Não, eu transo. Bom, então você não é católico? Então, e o celibato? O padre é celibatário? Está cheio de padre que não é celibatário. Então, tem umas coisas que você fica numas crenças, não pode usar DIU, não pode usar camisinha. Essas coisas são muito fashion. Tem um filme maravilhoso sobre ordenação de mulheres. Sabe? Eu vi esses dias na Netflix, muito legal. Não pode ordenar mulher, né? De novo, estou falando só do catolicismo, porque eu não conheço bem as outras, mas todas elas têm problemas, né? Então, tem muita gente que busca algo que não é uma religião, mas que supre a minha necessidade espiritual. O que eu sinto, vai fazendo meio a moda da casa. Por exemplo, o evangélico não aceita o homossexualismo. Tem igrejas só para homossexuais. Então, é evangélico ou não é? Porque se você for seguir ao pé da letra, não pode poderia ter. Ser, né? Então, o que a gente sente até com os convidados, né? Muitos falam, hoje eu sou espiritualista. A maioria. Porque quer extrapolar, né? Quer estudar outras linhas, quer entrar um pouco na parte oriental. Candomblé, Umbanda, né? Então, a gente percebe que vai virar, acho que uma grande... Eu gostaria que o espiritismo, ou alguma outra coisa que não é espiritismo, fosse para um caminho só da lógica, só do raciocínio, só do racional, sabe? E sempre baseado no bem e no crescimento. Porque quando entra, por isso que eu acho complicado no Brasil ter entrado esse monte de coisa religiosa, que daí dá vou exagerar até no tempo, dá uma sujada no espiritismo, e aí muita gente fala, isso aqui eu não quero, isso aqui é uma bobagem, isso aqui não tem lógica, não tem sentido, né? E poderia não, ele não é isso, né? Mas aqui acabou virando. Então, eu acho que tem um caminho aí, eu acho que Kardec fala que no futuro nem todos serão espíritos, mas todos serão espiritualizados e não religiosos. Acho que está indo para esse caminho. As pessoas estão ficando cada vez mais espiritualizadas sem necessidade de ir num templo, de cumprir não sei o quê, né? De rezar não sei quantas vezes, estar de joelho. Outro dia eu fiz uma entrevista com o padre responsável pelo santuário de Aparecida. Muito interessante, um cara muito inteligente. E entre algumas coisas eu perguntei a ele, falei, olha, essas pessoas andando de joelho aqui, estourando o joelho, carregando cruz, carregando pedra, faz sentido? Deus quer isso? Ele falou, não quer. A gente orienta que isso não precisa.
Mas a gente respeita. A pessoa que a gente fala, isso não é o que vai fazer você se aproximar de Deus, mas a pessoa que a gente respeita. Então, veja, mesmo a igreja católica está no caminho já de falar, não precisa. Você não precisa estourar seu joelho para Deus gostar de você. Não é isso que vai fazer a diferença, né? Eu acho que isso é muito legal de você falar, porque, tipo, é aquela ideia no espiritismo, seria do bônus hora. Então, assim, você tá querendo matar a pessoa lá na entrega de sopa, mas não interessa, eu vou socar a cara dela. Mas eu tô aqui, ó, eu fiz, ó, das 10 às... Então, assim, eu acho que é o que você falou, que no seu livro tem um quadro, né? Dessa coisa do maniqueísmo, meu, raciocina um pouco. Claro. Se a gente né? acredita num Deus, vai... colocando ele, até personalizando ele um pouco, que é misericordioso, que ama incondicionalmente. Então, como que você pode achar que ele quer que você fique ali? Se vigasteando, se... Não é? Claro. Não combina. E vai além disso, vai coisa até mais sutis, assim. O Espiritismo fala? O que você pode fazer com a oração? Você pode louvar, agradecer e pedir. Essas 3 coisas, né? O que a gente faz? A gente pede, e tem gente que fala assim, não, eu, graças a Deus, eu não peço nada, eu só agradeço. Como se isso fosse uma coisa espetacular. É melhor? Talvez seja, mas será que Deus é tão mesquinho que fala assim, olha aí, hoje já é, que dia hoje? Hoje é terça, quarta, que dia hoje? Hoje é segunda. Segunda-feira, a última vez que Débora agradeceu foi domingo. Já a Renata agradeceu no sábado. Vou mandar um castigo para essas meninas largar a mão de ser besta, tem que me agradecer. Deixar roubar o celular, né? Exato. Você acha que Deus vai se importar se você não agradeceu? Que ego é esse que ele precisa que você agradeça? Falando, muito obrigado e tal. Acho que agradecer é gostoso, é legal e faz bem, né? Ai, que dia gostoso, como foi bom estar nessa reunião, como é bom estar com vocês aqui no Mulheres de Alma. Isso é muito gostoso. Mas não é que Deus precise que você agradeça, né? Então, a gente sai um pouco dessas coisas tão materiais, assim, né? É colocar em Deus humores humanos São que nossos, né? que não tem. Agora, leva tempo, por isso que é importante falar dessas coisas, porque a gente possa se liberar dessas coisas. Já melhorou muito. Você pegar a Idade Média, uma loucura. Ontem tinha um outro filme engraçado, ficçãozinha, e aí tinha toda uma trama lá, e a rainha má roubava o filho da princesa e põe um gatinho, e falava, ela pariu um gato, isso é coisa do diabo, e ela era queimada viva e tal. Deve ter tido coisa assim. Né? Essa crença horrorosa no diabo, tal, isso já está para trás. O diabo já não faz mais sentido, as pessoas não têm mais. Alguns sim, né? Mas cada vez menos. Então a gente vai melhorando a qualidade do raciocínio. Isso é importante. Perfeito. E assim, uma curiosidade, eu acho que vale a pena a gente perguntar, por exemplo, você fala muito no livro que assim, a gente tem que se preocupar com o agora, né? E espírita, né? Ainda mais, por exemplo, nós perdemos o nosso pai, que foi um espírita, né? Realmente que foi muito presente, muito atuante, né? É muito interessante para a gente pensar, tipo, o que ele está fazendo lá, enfim, se ele já se engajou em algum trabalho, como você imagina, né? Por mais que você não pense assim, não, vamos, né, pensar no agora e tudo mais, mas assim, na sua opinião, né, independente de Kardec ou tal, como que você pensa que existe uma estrutura de suporte, ou você acha que a sua consciência ela vai estar totalmente livre? Porque você falou que você psicografa também, né? Então, fala um pouquinho do seu contato com o mundo espiritual e o que você imagina dele. Não, Kardec, pelo que eu sei, não era médium, né? E eu acho que ele não foi médium propositalmente para não se envolver com esse negócio e poder ter raciocínio mais limpo para poder criticar. Até, não, isso aqui não faz sentido. Aliás, só um parênteses aqui, eu também vi num livro que Kardec aproveitou apenas 3% de toda a comunicação mediúnica que ele recebeu. Por critério. Por critério. Falou, isso aqui não, isso aqui não. É só o que batia, eu acho. 10%. Ele falou, isso aqui parece razoável, desses 10%, só 3%, no total, só 3% acabou aproveitando. Então, olha o critério do cara para escolher o que falar, né? Eu também não sabia disso. Mas eu psicografo e eu não tenho certeza se não sou eu. Eu estou consciente, mas assim, vem na minha cabeça assim, caneca. Põe caneca. A caneca, enche uma página, acabou. É rápido, né? Mas eu penso rápido também. Então, talvez seja eu. Acho que não é porque eu vejo e falo, ficou bacana esse negócio. Então, acho que não sou eu. Nunca é assim, uma mensagem para a Renata, uma mensagem para a Débora. Nunca é pessoal. Nunca é seu avô, sua tia. É sempre uma coisa mais genérica. Isso é uma coisa. Como é que eu acho o pós-morte? Não acho. Você perguntar assim, você tem certeza que existe a vida pós-morte? Não tenho. Como assim? Você é espírito, escreveu um livro, não tem certeza? Não tenho. Né? Não tem certeza, não tenho. Né? Já tive vários indícios de que sim, né? E de gente que eu confio muito, né? Gente que não é espírita, inclusive. Né? Um caso que eu cito no livro da morte, minha sogra, Dona Ica, que não era espírita. Um dia eu fui me despedir dela, que eu ia viajar para o exterior, a trabalho e tal. Ela estava na cama, minha mulher também. Eu despedi, daí lembrei uma coisa, voltei. Quando eu voltei para o quarto, minha mulher sentada na cama com ela aqui bem ainda. Ela estava olhando para cima, assim, sorrindo, né? Aí ela falou, quando ele falou, ei, Alexandre, ela era mineira. Ei, Alexandre, seus amigos são bons mesmo.
Ela estava vendo gente ali que eu não vejo. E falando que eram amigos meus. Provavelmente falaram para ela, tá tudo certo, nós estamos aqui. Quem são vocês? São amigos do Alexandre, né? Eu e minha mulher pusemos um olho desse tamanho. Ele falou, nossa. E eu presenciei isso, né? E essa semana mesmo, o meu cabeleireiro falou de um caso exatamente igual também, de gente não espírita. Então tem coisa que você fala, bom, deve ter. Deve ter. Agora, isso importa para mim? Quase nada, né? O que me importa é o que você falou, Renata, vamos atuar enquanto a gente está aqui, a gente está encarnado, não é para ficar pensando, eu quero ir para o nosso lar, quero ir para cá, será que tem, será que não tem? Tá bom, como curiosidade, ok, mas você não vai fazer nada a respeito disso. Agora, você pode fazer enquanto você está aqui. Você pode melhorar a humanidade, você pode melhorar seu entorno, pode melhorar a sua relação com a família, a sua relação consigo mesmo, né? Então, isso eu acho tão mais importante. E acho que a gente meio que está, quando a gente fica viajando no como é que é, onde é que eu vou, o que é que tem, tudo bem, como curiosidade, mas não é isso que vai fazer grande diferença no seu reencarne. Você está reencarnado para ralar aqui, aproveitar e aprender muita coisa. E o tempo é curto, né? Então, essa é a coisa que eu defendo. Como é que é a minha relação com isso? É de ok, se tem, se não tiver ou também tudo bem. O que você gostaria, assim, né? Por exemplo, gostaria de continuar esse trabalho, né? Sem dúvida, né? Gostaria de encontrar meu pai, minha mãe, meus avós. Sim, mas não é uma coisa, preciso encontrar mamãe, sabe? E eu fico pensando o seguinte, tá bom, você desencarnou, eu quero muito encontrar mamãe. Tá, qual das 428 mamães que você tem? Você encarnou um monte de vezes, tem um monte de gente. Quando a gente está aqui, você gosta do seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe, esse círculo de 28 pessoas. Quando você desencarnou, deve fazer assim, uau! Né? E você vê um monte de gente que você fala, nossa, eu gosto desse, gosto daquele, gosto daquele. Um monte de gente que você gosta, né? O pan-amor aí, né? Tanta gente que você gosta. Então, eu acho que essa atenção que a gente tem, esse amor apegado, eu tenho a impressão que ele deve ficar muito mais diluído, e é bom que assim seja. Importante compreender isso, se assim for, também para não ficar chamando de volta, quero tanto que papai vem aqui, mamãe vem aqui, que saudade. Deixa o cara, deixa ele tocar sua vida. Frequentemente alguém me escreve na rede social, você conhece em São Paulo algum centro espírita que faça psicografia de cartinha? Eu falo, por que você quer? Eu quero saber do meu pai, meu tio, meu avô, meu filho. Por quê? Só quero saber se ele está bem. E se você souber que não está bem, o que você vai fazer? Nada, né? E você vai ficar molando a pessoa, trazendo de volta para cá. Aqui estão os problemas da família, do trabalho, da sociedade. Esse cara já está livre, ele pode ir para outra dimensão, cuidar de outra coisa, muito melhor. Você vai trazer de volta para os problemas aqui, a sua briga com o cunhado, ele vai se meter de novo nisso. E a gente traz. Quando você chama, você está sofrendo. Não é teu caso, mas digamos assim, você está sofrendo muito. Seu pai fala, coitado, Renato, te dá uma força lá. Vem te ajudar. Não é obrigação dessa pessoa mais, está libertado disso, né? Kardec faz uma comparação muito legal, que é assim, imagine... encarna-se, duas pessoas estão encarceradas e são colegas de cela muito próximos, né? Aí um já ganhou o direito à liberdade e está feliz da vida, vai encontrar a família, vai poder cuidar da vida, vai poder fazer as coisas, tomar sol, ir para a praia e tal. E o que está aqui, que ainda tem mais 2 anos, fala, não vá, fica comigo, eu sem você não consigo viver. Não. Mesma coisa, você acha que é justo? O cara pode ir embora, você está trazendo de volta, a gente faz a mesma coisa, né? Então, compreender a morte, você usou a expressão, perdi meu pai, né? A gente fala, perdemos, não perdemos nada, sim, né? Uma expressão só, né? Mas a gente fala da perda como sendo, morrer é ruim. Todo mundo que passou pela EQM, experiência de quase morte, 100% fala assim, é tão gostoso. Essa semana, quem foi que estava me falando agora? Esses dias. Eu fui para Alter do Chão, esses dias estava num barco lá com os amigos. E uma pessoa que não é espírita, me falando de um acidente de carro, onde ele falou, de repente ficou tudo branco. Branco. Eu não vi ninguém, não vi nada, mas vi tudo branco. Foi tão gostoso, mas foi tão bom, uma paz. Ele falou, a única palavra que eu posso usar é regozijo. Foi uma coisa que eu nunca senti na vida, deliciosa. Aí eu falei, acho que eu morri. Daí eu falei, deixa eu ver se eu morri. Comecei a mexer o dedo do pé. Quando eu comecei a mexer o dedo do pé, eu voltei. Voltou. E saí do carro ainda, um monte de gente olhando, falou, ele está vivo e tal. Então, veja, essa sensação de quase morte, a experiência de quase morte, sempre é muito gostosa. E a gente tem medo da morte. Mas, olha, fazendo um contraponto aqui, Alexandre, veio um médium aqui, o Quito Formiga. Ele não sei se você conhece o Formiga. Ele foi um médium, aqueles médium que a gente fala, né? Sempre psicografou muito e tal. E ele fala que muitos espíritos sofrem quando morre, porque também tem saudade das pessoas que ficaram aqui. E aí os espíritos vão atrás dele, coitado. Ele sofre muito. Porque ele fala que ele, às vezes, está num shopping, aí o espírito fala, oi, eu preciso falar com você, eu preciso mandar uma mensagem. Aí ele fala, o telefone é esse. Não é aqui e tal. Então, eu acho que também os espíritos, até, lógico, chega uma hora que você se adapta totalmente à vida e fica feliz e reencontra outras pessoas e tal. Mas acho que no comecinho também deve ter um pouquinho de saudade da gente. Depende da pessoa. Né? Se é um cara pegado, não posso sair, porque meus negócios, minha casa, minha família, não sei o quê, é natural que o cara fica assim, ou que tem muito medo. Eu sacaneei tanta gente, matei um monte de gente, eu roubei. Né? Agora eu vou encontrar esse povo, eu não quero encontrar esse povo. Né? Então, depende muito da pessoa. Por isso que a gente tem que ter o desapego, uma vida boa. Também por isso.
para ter paz na hora da morte. Porque senão é o que você falou, claro que o cara vai sentir receio. Ou crenças horrorosas, tem inferno, será que eu vou para o inferno? Não, será que o diabo está me esperando, né? Vou encontrar São Pedro, né? Tem gente que isso, provavelmente vai encontrar um espírito. Grande, assim. Talvez encontre, porque o cara, para ele é bom, deixa eu moldar como São Pedro, que está tudo certo e tal, né? Então depende muito da pessoa. Por isso que a gente tem que ter uma vida boa. Jesus falou, antes de fazer a tua oferta ao altar, vai e te reconcilia com o teu irmão, né? É isso, resolve a vida enquanto você está aqui, para ficar com menos pendência, né? Um caso na família também, uma cunhada, que eu nem conheci, faleceu no acidente de carro, e deixou 2 filhos, mãe solteira. Deixou um filho de 4 e uma filha de 2, que hoje são adultos. Depois de muitos anos, ela deu comunicação no meu centro, falando, estou indo embora agora. Ela ficava sempre junto do menino, e o menino sempre muito entristecido com a morte da mãe e tal. Então é duro, porque você acha que uma mãe vai largar os filhos pequenos e falar, agora eu vou cuidar da minha vida. Vocês se viram por aí. Encontrei minha alma gêmea aqui. Imagina. Não, é natural. Então também pelo amor... Ou por uma interpretação ruim do amor, porque isso não é o amor, a gente sente a obrigação de ficar ali e cuidar. Aí é complicado mesmo. Então, esse, de fato, não tem uma experiência provavelmente razoável da morte, né? Mas dá para ter. Agora, a gente precisa se educar, compreender a morte e tal, tem que se preparar, tem que pensar sobre... Eu imagino meu pai muito bem resolvido nessas questões. Não, porque ele sempre falou que ele não tinha medo de morrer, puxa o cartão de ponto, aquela ele coisa... morreu bem de repente, assim. Vocês estão falando meu pai, vocês são irmãs? Somos. Só descobri agora, olha só. Que engraçado, que legal. Entendi. Então, eu acho que ele já vai, não quer ficar parado, não quer ficar chorando, vai lá já arrumar alguma coisa para fazer. A gente acha que é assim, né? Eu já pedi para muita gente que eu conheço bacana, que morreu, amigos próximos, o Jéssica, presidente do núcleo, minha tia, que era espírita, falar, dá um recadinho aí. Nada. Nicas, 0, né? Então eu sempre fico assim, bom, pode ser que tenha, pode ser que não tenha, se tiver talvez, se não tiver, o espiritismo já é tão espetacular para quando a gente está já valeu aqui. por aqui Muito. mesmo. Ajuda a viver bem, né? Ajuda a viver melhor, compreender um pouco as coisas, acalmar um pouquinho, mais serenidade, mais leveza, né? Isso já é um ganho gigantesco, né? É verdade. Aí, nosso tempo passou, falei que passava. Pessoal, né? Fala para quem se interessou pelos seus livros, onde pode comprar, fala para o pessoal, suas redes sociais também, não sei se você posta muito. Instagram sim, o resto nem tanto. Bom, então, rede social, Instagram é @AlexCaldini, eu gosto muito, eu gosto de Alexandre, mas já alguém tinha pego, então ficou @AlexCaldini no Instagram. Tem um monte de vídeo meu no YouTube, sobretudo da TV Mundo Maior, que é a TV Espírita, eles fizeram um monte de vídeo, a gente acabei de gravei o ano passado, está editando agora, mais de 300 vídeos curtinhos para TikTok, porque agora o lance é TikTok também, né? Então vai começar a entrar um monte de videozinho curtinho do TikTok. Que mais? No YouTube tem vários falas e falas longas também, palestras mesmo. Também tem vários no Núcleo Espírita 22 de setembro, @núcleo 22 deve ser, no Instagram. Mas pô, no meu nome aparece. Com relação aos livros, né? O primeiro livro chama-se Espiritismo. Está esgotado, mas teve uma reedição dele, você encontra, da Bela Editora. Enquanto sobretudo em sebo, mas também tem, acho que ainda novo. Depois tem A Morte na Visão do Espiritismo, foi um livro que eu escrevi em 2 semanas, é um caso interessante. Morreu a mãe de uma menina, filha de um amigo meu, e ela tinha 14 anos, eu conversei com ela, com a Maria, como é que o Espiritismo entendia a morte, e fiz um livro sobre isso. Legal, ajuda muito, sobretudo não espíritas, compreender a visão espírita. Chama-se A Morte na Visão do Espiritismo, hoje é pela Sextante, editora Sextante. O outro é A Vida na Visão do Espiritismo, que comenta os vários temas da vida, também pela Sextante. E o último é esse que vocês falaram aqui, que é a essência do espiritismo, exato, que aborda esses temas mais atuais. Então, aborto, eutanásia, transexualidade, homossexualidade, racismo, uma série de temas que dizem respeito ao nosso dia a dia, também estão ali abordados, também pela Sextante. Todos eles se encontram na Amazon, na Livraria Travessa, à tarde, todas as livrarias você acha. No Google que você aparece. E tem muita coisa na internet mesmo, né? Muito legal, porque eu acho que a gente brinca lá no centro, quando você vai fazer palestra, alguém vai fazer palestra, fala sobre aborto, para zoar, né? É aquele tema que ninguém quer falar, né? Claro. Que é o aborto e sonhos. A gente fica sonho, suicídio, aborto. Sonho eu não falo de sonho, eu não falo de pet, porque eu não sei. Como é meu cachorrinho, onde é que tá? Não tenho a menor ideia, né? Essa outra coisa, espírita não precisa ter resposta para tudo. Tem coisa que você não sabe, você fala, eu não sei. E tá tudo certo, né? A gente fala, vai ser assim. Autismo, eu não sei. Por que do autismo? Alzheimer, eu não sei do ponto de vista espírita, né?
Então não tem que ficar porque chutando. são temas que, como que o Kardec ia falar disso? existia, Não né? existia, Não. né? Mas você podia ter uma interpretação a partir de Kardec naquela história. Ele não falou também, sei lá, de transexualidade. Eu falo, mas tentando basear em Kardec. Mas é difícil esse tema, então não tem que ter resposta para tudo. Brinca, a pessoa fala de aborto, a pessoa, Deus me livre. Agora, aborto, sobretudo, Débora e Renata, no livro tem um tema, um capítulo longo que eu falo só sobre aborto. O que eu fiz? Eu peguei do Livro dos Espíritos cada resposta que foi dada a Kardec e interpreto aquelas respostas tentando ser o mais isento possível. Mas, mais que tudo, eu falo um pouquinho como aborto é uma questão de saúde pública muito grave. Sim. Rapidamente, estamos acabando, né? Mas pode falar. por ano, 200 mil internações de pessoas vítimas de aborto clandestino, né? É a menina de 12, 13 anos que foi estuprada pelo tio, pelo pai, pelo avô, e em geral é em casa, e que não consegue fazer um aborto legal, que ela tem direito, porque antes de 14 é sempre estupro, né? Porque o médico não quer fazer, porque tem pouco hospital, porque é constrangedor, porque foi um parente que estuprou. Porque aí a família tem que fazer um BO, tem que... Precisa fazer BO, precisa passar pelo IML, precisa passar por um juiz para autorizar. Então é muito constrangedor. Uma criança de 12 anos, de 9, de 10. Não. E tem casos que engravida aos 10, 11. A gente viu casos assim, né? Então o que eu trato ali é uma questão real, social e de saúde pública, né? Como é que a gente aborda esse negócio? Daí eu deixo cada fala de Kardec a respeito e vou interpretando cada uma delas. Só fechando ali, se nós acreditamos que existe reencarnação, e a gente crê que existe reencarnação, se a gente acredita no livre-arbítrio, a pessoa tem direito de decidir o que queira, né? Posso concordar ou discordar, posso ser contra o aborto, e eu sou contra o aborto, mas tem situações que eu acho que o aborto é absolutamente justificável, né? Então é só dar uma olhada nisso e pensar o seguinte, é um espírito imortal que vai reencarnar daqui a pouco de novo, talvez uma situação até melhor, né? Então, esse é um capítulo que eu queria que as pessoas dessem uma olhada, porque eu acho que vale a pena, a gente é muito duro, né? O suicídio é outro. É outra coisa. Acabou de morrer o filho de alguém, fala, não, está no vale do suicídio, sofrendo. Para a família que fica é uma coisa terrível. Principalmente para quem não é espírita e não tem o seu, né, o seu cenário próprio já, tipo, de análise, porque a pessoa, ai meu Deus, na cabeça da pessoa só tem o Vale do Suicídio. Só tem isso, eles dizem que, tipo, tá esvaziado, né? Claro. Tipo, não tem. Não, e tem... falaram isso. Teve, não lembro quem falou. Porque é mesmo que você pensa, uma Cracolândia, vai, tipo assim, é isso aí, de repente, por afinidade, talvez as pessoas ficassem... Sim. Mas nem todo suicida. O cara que tá absolutamente fora de si vai sofrer um negócio desse, e a maioria está fora de si, né? E tem coisas absurdas. Sob uma influência espiritual muito terrível também. Claro. Ou mesmo doença mental. Sim, né? É o que é comum acontecer. Tem coisas tão absurdas quanto o Vale dos Tatuados. O que é isso? Se você fez uma tatuagem, você está danado. Você vai ficar no Vale dos Tatuados sofrendo lá. Gente, não tem nenhuma lógica. Essa é novidade. Meu, mas fica cheio, deve estar super lotado agora. Um amigo meu falou assim, ele dá aula para várias pessoas e uma é aquelas espíritas bem raiz, né? Aí ele foi me perguntar super preocupado, porque ele tem um braço todo tatuado. Porque, nossa, me falaram que eu assim, lesei o meu espírito. Eu falei, para. Que loucura, para, pelo amor de Deus. Não, é uma loucura, não sei de onde as pessoas tiram isso. Então, mas se fez a cara de Jesus, daí tudo bem. Então, assim, sabe? Não, mas não é nada demais na tatuagem dele, que não. entendeu? Então, sei lá, as pessoas também gostam de pôr esse medo, isso é muito ruim. Na transexualidade eu falo disso. Tem um livro ótimo do Dr. Andrei Moreira, que é um espírito. É maravilhoso. Ele vale a pena se trazer. E esse livro de transexualidade eu aprendi muito. Eu falo disso no livro lá. Não tenho esse. Muito legal. Tem o da homossexualidade, eu acho menos legal. Transsexualidade explica muito bem. E ele entrevista alguns trans espíritas e quando eles falam o seguinte, eu só reencarnei quando eu fiz a cirurgia, porque não era eu. Eu estava num corpo masculino ou feminino, não lembro, e eu era outra coisa. E aí eles falam coisas muito interessantes, falam assim, olha, o perispírito, você molda o perispírito de acordo com você é. Se você, como espírito, se julga mulher, seu perispírito é feminino, mesmo que você esteja no corpo masculino, ou o contrário, né? Então, essa história de você estar prejudicando, estar lesando seu perispírito, se isso é verdade, você não pode tirar pólipo do nariz, não pode tirar vesícula, não pode tirar pedra do rim, não pode obturar dente, nada, porque você está mexendo em tudo, né? Não pode fazer cirurgia plástica, e você pode tudo isso. A gente sabe que muitas vezes o corpo físico está inteiro e o perispírito está todo lesado por outros usos de droga, eventualmente, sei lá. Claro. Então, é muito chato, né? Tem espírita que é muito chato. Precisa bom senso nas coisas, né? Não dá... Tem uma fala de vários pensadores, eu não vou lembrar agora, são 3 clássicos, e em essência os 3 falam a mesma coisa, que está no livro também. Fala assim, não há coisa pior do que você fazer de conta que acredita numa coisa que você não acredita. Então vamos parar de acreditar em coisas que a gente sabe que não é verdade, né? Vamos ir pela lógica, pela sinceridade, é tão mais sossegado assim, né? Tão melhor assim. É verdade. É que eu acho que muita gente quer, manter aquele status quo, só que as pessoas vão morrer, na verdade, aí. Né? Mas mais fácil, se eu estou no centro espírita e falo, isso aqui é assim, eu falo, acho que não é.
Ah, não vou falar nada, Não, quem sou eu? Estou tudo começando bem. aqui, estou aqui só há 2 meses, esse cara é o dirigente e tal. Não pode. Porque às vezes você acha outra coisa e outros também acham outra coisa, só que fica todo mundo quieto. Aí fica a bobagem vira verdade. Exato. Perpetua, verdade. Daria para eu ficar a tarde inteira. Agradecer muito você. Ao contrário, muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Débora, obrigado, Renata. Imagina, Prazer estar com vocês aqui. E parabéns, não só pelo programa, mas pelo centro que vocês estão falando, pelo jeito, é um centro bacana. Mas vai lá com isso, vai ser uma alegria te receber para uma palestra, né? Prazer, tem de parabéns. domingo também, que o Que é mais trânsito fácil, melhor. mais fácil, mais menos fácil trânsito. chegar, né? É muito legal, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Gostei muito de estar aqui com vocês. Agradecer também, né, quem esteve com a gente. Com certeza. Com certeza, muita coisa vai trazer de reflexão, né? Porque às vezes a gente não vive... É muito ruim você viver sob o medo, né? É muito ruim. Eu faço porque eu tenho medo. Isso é muito ruim. Não posso, isso aqui não é ruim, posso. tá? Né? Ou se achar sozinho, só eu acho isso. Eu devo estar errado, que todo mundo acha outra coisa. Não, tem muita gente que acha outra coisa e não tá falando. quietinho. É verdade. E vamos falar dos nossos patrocinadores. Porque vai ter live? Gente, não vai ter live, vai ter dia 8 de novembro, uma super venda lá na loja, Ah! maravilhosa, com preço, pra você deixar sua casa linda pro Natal. Entra no nosso Instagram, 3 Irmãs Cortinas, que vai ter muita novidade. Eu já vou começar a postar lá todas as promoções que vão ter. Não, porque, gente, Natal é para deixar a casa linda, né? Com certeza. E se você também tá precisando, né, gente, chegando no final do ano, você não quer usar o Monjaro, você não quer tomar o Igov, Tá certo. Então, de repente, marca sua consulta lá, tem nossos livros de receitas, entra no nosso Mas Insta. até, né, quem, por exemplo, descobriu que está pré-diabético, Com certeza. né, ou está com o colesterol alto, Exato. não vai para os remédios direto, vai para a Renata, que vai dar muito mais certo. Então, entra lá, se você tem alguma dúvida, no @RenataJudicinutri, enfim, entra lá para você conhecer um pouquinho, que a gente está sempre postando coisas, né, e respondendo as dúvidas de vocês com muita alegria. É isso. É isso, gente. Obrigada, Alexandre, mais Obrigado. uma vez. Prazer, obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. gente. Boa.